Muito bem. Para mim um prazer e uma honra, né, poder participar aqui hoje dessa sessão de lançamento da segunda edição de Nietzsche, Filósofo da Suspeita, da autoria da nossa querida Scarlett Marton, que vai dar essa canja para o grande público hoje, né? Quer dizer, é importante dizer, né, pessoal, que esse livro tinha uma primeira edição, mas agora ele vem à luz pela Autêntica, e além desse canal de transmissão aqui, tá passando em outros lugares, aí dá para vocês acharem. Eu queria, então, começar me dirigindo a Scarlett para perguntar a ela a respeito da oportunidade dessa nova edição. Vale dizer, né, minha amiga Scarlett, você mudou de casa, a gente quer saber qual a razão para tanto. Boa noite, um prazer estar com você. Vamos em frente. Boa noite, Olímpio. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade em conversar comigo e com o público nesta ocasião. Boa noite a todos os que nos assistem agora ou aqueles que virão a nos assistir num outro momento. Sim, em 2010, na verdade, saiu publicado pela primeira vez o Nietzsche, Filósofo da Suspeita. Ocorre que o livro esgotou rapidamente e não se tinha mais acesso a esse livro, a não ser através de sites como Estante Virtual e coisas dessa ordem. Certa vez até, dando uma espiada num desses sites, eu vi que um exemplar estava custando R$ 299, quer dizer, é um absurdo total quando se pensa que coisas dessa ordem podem vir a acontecer. Então, eu encaminhei o texto para a Autêntica, que se dispôs a fazer uma segunda edição, e para essa segunda edição, eu atualizei a bibliografia, atualizei algumas passagens, etc., sobretudo a parte bibliográfica, porque muita coisa tinha surgido entre 2010 e agora 2024. E para mim é uma grande felicidade ver o Nietzsche, Filósofo da Suspeita, né, numa nova vestimenta, com uma cara nova, na verdade, no contexto da coleção Ensaios, do Ricardo Mussi, enfim, eu estou muito satisfeita com essa nova edição. E eu espero que esse livro, que é um livro para grande público, né, porque você conhece muito bem o livro, conhece muito, muito bem, desde a primeira edição, é um livro que é voltado justamente para um público mais amplo e se trata de uma apresentação das ideias de Nietzsche. Enfim, é verdade que um livro de apresentação, um livro de divulgação, também tem as suas dificuldades, né? Assim como um livro de pesquisa, porque os públicos são distintos e também os objetivos são distintos. E eu procurei, nesse livro, manter uma linguagem bastante clara. Eu espero que o público nos dirá que eu tenha sido minimamente bem-sucedida. Muito bem. De fato, né, a gente até chamou atenção para isso, né, no aparato do livro, sugerindo que você consegue uma coisa muito difícil aqui, que é exatamente, né, falar de maneira acessível sobre um pensamento muito complexo, né, muito polêmico, né, como depois eu vou pedir para você se estender sobre isso, né, como fica muito patente, né, pela leitura. Quer dizer, por um lado, o grande público é atendido, e por outro, a gente que já está há muito tempo envolvido, né, com a filosofia do Nietzsche, também se beneficia muito da estratégia de abordagem, eu diria. O ponto forte, né, é o laço experimentalista, né, que você mantém, que você entretém com o pensamento do Nietzsche. Eu queria, então, Scarlett, de saída, né, nesse bate-bola, dizer uma coisa, né? A gente lê lá a sua página 109, que de Nietzsche, na verdade, sempre se disse o que se quis. Ora, você tem feito um serviço para a cultura brasileira muito importante, evitando certas leituras, né, mostrando como rende melhor o texto,
Então, eu queria, né, nessa altura, que você se estendesse um pouco para falar com a turma que está nos assistindo, né, a respeito da orientação para uma boa leitura nietzschiana. Quer dizer, queria saber se a gente deve mimetizar o autor, se isso é um procedimento inconveniente, se a gente deve funcionar segundo ele recomenda ou não. Enfim, gostaria, para começo de conversa, então, que você falasse um pouco disso para nós, né? Como que a gente evita a pirataria, né, relativamente ao Nietzsche? Muito obrigada, Olímpio, pela sua questão. Na verdade, eu queria reiterar algo que eu disse de início. Enfim, eu agradeço muito a sua participação e essa nossa conversa, porque a orelha do livro, que você teve a generosidade de escrever, mostra, não é, a que ponto, na verdade, você embarcou no livro, até que ponto você pôde apreender, né, todas as minhas inquietações e de que maneira eu procurei lidar com o pensamento nietzschiano. Eu sou muito grata por isso. A sua orelha, a orelha que você, como eu disse, generosamente escreveu para o livro, na verdade, é uma excelente introdução ao livro também. Bem, você falou em estratégia de abordagem. Eu gostaria, na verdade, aqui, na sua primeira intervenção, você já me traz 3 provocações logo de cara, né? Então, a primeira delas é a estratégia de abordagem. A estratégia de abordagem, na verdade, esse livro, quando ele surgiu, na sua primeira edição, em 2010, eu tinha recebido o convite para escrever uma apresentação da filosofia nietzschiana. Eu já tinha escrito 3 livros de introdução ao pensamento nietzschiano e eu disse, não, mais um não tem sentido. E me veio a ideia, justamente, de fazer um trabalho de desconstrução, ou seja, de começar por todos os preconceitos que foram associados à figura de Nietzsche ao longo das décadas todas, né? Ao longo de todos esses anos, e a partir da desconstrução desses preconceitos, fazer surgir um tanto o texto nietzschiano ele mesmo. Então, a estratégia de abordagem é essa. Na verdade, é colocar sob suspeita todos os preconceitos, crenças e convicções que se formaram e se cristalizaram, muitos deles, né, em torno do pensamento nietzschiano. E justamente atacar, de uma certa maneira, o que ocorreu ao longo do tempo, e eu diria ainda ocorre, que é dizer a respeito de Nietzsche o que se quer. Esse sempre se disse o que se quis, se revela justamente nesses preconceitos todos, nessas crenças, convicções e tudo mais, que estão presentes aí já no índice do próprio livro, né? Aí já estão presentes. Enfim, sem que haja uma verificação em relação aos textos. Então, é precursor do nazismo? Bom, onde estão os textos? Né? O apologista da força bruta? Onde estão os textos? É claro que os textos se prestam a diferentes interpretações, mas se você não tem um testemunho textual, se não tem uma base textual, vira preconceito, né? Vira, enfim, dizer o que quer que seja, enfim. Deus está morto, tudo é permitido, tanto esta ideia. Então, vamos dizer o que passar pela nossa cabeça, ou o que for mais oportuno, na verdade, porque eu penso que nem sempre é por ignorância, muitas vezes é por má fé. Mas isso tem a ver com uma conversa. Perdão. Fica muito patente na leitura do seu livro que o que é mais importante, né? Que a gente retorne aos textos e estabeleça, né, a plausibilidade das interpretações. Eu acho interessante, Scarlett, o seguinte: você reivindica uma postura, uma disposição experimentalista, que é recomendada pelo Nietzsche. Quer dizer, nessa direção, eu queria que você
desenvolvesse isso um bocado para nós, né, explicitasse para o público que não tá, de fato, né, familiarizado, por vezes, né, muito solicitado pelo Nietzsche a partir de frases de efeito. O cara escreve muito bem, né? Então, assim, queria ver de você o que significa, né, efetivamente. Claro, o livro já responde, mas como a gente está mostrando o livro, antes de te devolver a palavra, cara, uma notícia também, né, de que o serviço desse livro para a sala de aula é muito oportuno, sabe? Eu já tive a experiência diversas vezes e as turmas sempre respondem muito bem. Justamente porque você, ao longo do livro, mostra, por exemplo, o que é experimentação. Mas, para essa ocasião, hoje, eu queria te pedir, então, que se estendesse um pouco sobre isso para nós. Claro, com certeza, Olímpio. Bem, sim, me parece que o experimentalismo é uma opção filosófica para Nietzsche. E eu responderia em 2 momentos distintos, né? Primeiro, dizendo que, na verdade, Nietzsche é um pensador que vai se contrapor à filosofia dogmática. E o que ele entende por filosofia dogmática? Todo filósofo que quiser chegar às verdades últimas e definitivas. Então, depois de Ok. mim, não há nada mais a ser feito em filosofia. Os filósofos que pensam assim são dogmáticos, no entender de Nietzsche. São aqueles que acreditam que haja uma verdade, não só entendem que o seu pensamento já traz essa verdade, ou essas verdades últimas e definitivas, como acreditam que possa haver verdades últimas e definitivas. Então, Nietzsche vai se contrapor a isso. E se contrapõe de que maneira? Enfim, adotando o experimentalismo e adotando como uma opção filosófica, ou seja, o meu pensamento, o movimento do meu pensamento, se é um movimento, ele é dinâmico, o meu pensamento é dinâmico. E eu chego a certas ideias num determinado momento. Mas isso não significa que esse seja o meu ponto de chegada, o meu ponto final. Porque novas ideias podem surgir, ideias ainda mais em consonância, né, com tudo aquilo que ocorre. Daí o experimentalismo. Nietzsche vai entender que nós, seres humanos, somos seres experimentais, na verdade, e que nós também não devemos nos furtar de fazer experiências com nós mesmos. Então, o experimentalismo é essa característica, eu diria, da filosofia nietzschiana, que vem junto com 3 outras características, ou 3 outros traços marcantes do pensamento nietzschiano, que são o pluralismo. Então, é possível você ter sempre diferentes maneiras de ver, o perspectivismo, diferentes pontos de vista, o dinamismo, que já apareceu aqui, e o próprio experimentalismo. Então, na verdade, eu diria que essas seriam as 4 principais características do pensamento nietzschiano. O experimentalismo, portanto, é uma postura filosófica, efetivamente, né? E é uma postura filosófica que vem de encontro, se posiciona contra o que se faz normalmente, ou o que se fazia normalmente em filosofia. Tanto é que, no caso de Nietzsche, não basta nós nos atermos ao que ele disse, mas é importantíssimo nós pensarmos também, ou nós procurarmos compreender como ele disse. Porque neste como ele disse, uma mesma proposição pode ter um caráter assertivo, pode ter um caráter irônico, e daí por diante. Então, é por isso que Nietzsche também ele precisa de algumas chaves de entrada, ele não se dá a ler com tanta facilidade, né? Enfim, é apenas aparentemente que Nietzsche é um pensador de fácil acesso. Na verdade, é um pensador que exige múltiplas leituras. É como ele mesmo dizia, não é? Aqui, enfim, indo ao encontro da sua questão, como ler Nietzsche, né? Dessa provocação. Bem, como ele mesmo dizia, é preciso ruminar os seus textos, né? Ruminar os seus pensamentos. Pois é, Sá, mas aí, não sei se aproveitar a direção que você
emprestou a conversa para fazer também uma pergunta que eu acho que tem algum apelo junto ao público. Alguém pega um livro de filosofia e fica habituado ao jogo de razões e contra-razões, né? Uma proposição vale pelo que ela diz, e assim por diante. O trabalho de contextualização é meio negligenciado por vezes, né? E alguém pode chegar a pensar assim também, mas o Sócrates, ele próprio, já solicitava do seu interlocutor sempre a crítica aos preconceitos, sempre essa revisão da própria forma de vida, né? Quer dizer, eu acho que é interessante que o pessoal que está ouvindo perceba a diferença, porque o Nietzsche exorta, o Nietzsche também convoca a gente a experimentar. Mas aonde está a diferença, né, da experimentação socrática para a nietzschiana, né? Porque, claro, Sócrates apareceu aqui como um representante da tradição, né? Queria que você sinalizasse isso para a gente, por favor. Sim. Na verdade, essa ideia de nós nos desfazermos dos nossos preconceitos, nós sabemos, não é, Olímpio, é uma constante na história da filosofia. Se nós formos para Descartes também, enfim, a célebre frase, não é? Pobre não é... A frase é mesmo qual? Rico não é aquele que tem os bolsos cheios de moedas falsas, mas é justamente aquele que se desfaz dessas moedas falsas, né? É um tanto esta ideia. É preciso fazer uma limpeza de terreno para daí nós podermos efetivamente filosofar. E Nietzsche, de uma certa maneira, indica essa limpeza de terreno, né? Agora, essa limpeza de terreno, ela se dá em relação à história da filosofia enquanto um todo, no limite, podemos dizer isso, porque Sim. a proposta de Nietzsche, eu tenho a impressão, e você traz muito bem na orelha que você escreveu, no texto que você escreveu para a orelha aqui, a proposta de Nietzsche é que nós venhamos a incorporar, efetivamente, os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos são as nossas ideias, elas se tornem corpo. O que não é pouca coisa. Não é pouca coisa, né? E isso está muito expresso nos textos de Nietzsche. Trazendo um exemplo apenas, né? Esse Homo, o último capítulo, primeiro parágrafo, Nietzsche vai dizer a transvaloração de todos os valores que em mim se fez carne e gênio. Ou seja, esta ideia da incorporação, o Zaratustra, que é um apelo para que a personagem principal, Zaratustra, faz aos seus discípulos, na verdade, para que eles incorporem os seus pensamentos, né? Enfim, e isto não é pouco, porque isto significa uma transformação muito radical na nossa maneira de pensar, agir e sentir. Sim. Uma transformação radical. Fico contente que você tenha tomado essa direção, porque uma das questões que mais me aflige como estudante de Nietzsche, vamos dizer assim, né, é justamente, né, a que tende a incorporação das ideias de Nietzsche por seu leitor. Eu acho que com isso a gente aflora muitas das polêmicas, né, das provocações que estão documentadas, né, e esclarecidas no seu texto, que eu fico pensando, né, talvez um mau leitor também se sinta, vamos pensar, um leitor nazista, né, que no seu livro é totalmente desacreditado, mas para quem está chegando agora, né, o cara fala, mas esse aí incorporou Nietzsche, quer dizer, qual que é o critério em última instância? Eu posso esticar isso um pouquinho para ficar mais claro, né? Vale dizer, né, se alguém aprende a lê-lo como se deve, né, você vê alguma tendência dominante, Carlos? Quer dizer, dentro do seu livro a gente vê indicações para isso, mas quero te perguntar a quente. Vale dizer, há alguma direção principal em que o bom leitor é transformado? Eu digo que no livro está isso porque você faz uma apresentação do amor fati que eu acho muito convincente, muito econômica, e eu queria saber, né, o que significa dizer sim ao mundo, né, em última instância. Vale dizer, se o bom leitor de Nietzsche deu conta dos textos, né, conseguiu articular uma constelação conceitual, igual você faz
segundo várias perspectivas, né? Eu gosto muito do Decifrador de Enigmas também, né? Gosto de Nietzsche e as Mulheres, enfim, você já mostrou para a gente várias entradas possíveis, mas se a gente, afinal, né, consegue uma forma de vida nietzschiana, vamos conjecturar isso, né? Você verifica alguma tendência dominante, assim, extra-academicamente mesmo? Sim, sim, foi muitíssimo bem-vindo o fato de você ter trazido o Amor Fati. Muitíssimo bem-vindo. O Amor Fati eu traria junto com ele o próprio projeto de transvaloração de todos os valores. E eu começaria, Olímpio, se você julgar pertinente, pelo projeto de transvaloração de todos os valores. A ideia é que os valores sempre foram considerados como sendo essenciais, imutáveis, eternos, enfim, na verdade, e isso porque eles teriam a sua sede, a sua origem no mundo transcendente, no outro mundo, na figura de um Deus onisciente, todo-poderoso, etc. e tal, e de um Deus sumamente bom. Então, o valor bem estaria já lá, não é? Não é por acaso, eu abro aqui um parênteses muito rapidamente, não é por acaso que Nietzsche vai dizer que, no prefácio, ou Para Além de Bem e Mal, que o cristianismo é o platonismo para o povo, porque em Platão também nós sabemos que lá no mundo das ideias nós tínhamos o bem, a verdade, etc., né? E o belo como o ápice do mundo das ideias. Com essa duplicação. Então, antes de mais nada, a gente vai ser contra a duplicação de mundos. Uma duplicação de mundos, este em que nós estamos aqui agora, que captamos através dos nossos 5 sentidos, e o outro, que este outro seria verdadeiro, assim como a vida eterna seria outra, né? Assim como a alma teria muito mais valor do que o nosso corpo, que é efêmero, mutável, etc. Então, o projeto de transvaloração de todos os valores é chegar à criação de valores que orientem a nossa conduta, mas valores esses que estejam em consonância com o nosso corpo, com esta nossa vida, tal como nós vivemos aqui e agora, e com este mundo em que nos encontramos. Bem, então isto aqui já é um início. Já é início, é nós nos colocarmos como no jargão filosófico diríamos, no plano da imanência. Não tem transcendência, não tem duplicação, é o aqui e agora, é isso que importa. Isso seria viver nietzscheanamente, sem esperanças ultraterrenas. E daí entra o Amor Fati. E o Amor Fati me é muitíssimo cara essa ideia do Amor Fati. Porque o Amor Fati é a aceitação incondicional. Incondicional significa sem nenhuma exceção, seleção, então eu vou escolher aqui, eu vou a coisas que eu não quero. Não, é a aceitação incondicional de tudo aquilo que a vida nos propõe. Tanto o que há de mais alegre e exuberante, quanto o que há de mais terrível e doloroso. Este Amor Fati, no entanto, não tem nada a ver com resignação. Né? Resignação, submissão passiva. Estoicos, né, Scarlett? Resignação, submissão passiva, etc. Essa é uma ideia de destino que é uma ideia muito cristã de destino. Né? Deus escreve certo por linhas tortas, então eu vou me resignar ao que ocorre comigo, etc. Mas, na verdade, esse fato que está aí, amor ao destino, nós somos partícipes desse destino. Nós estamos na vida, né? Então, nós não podemos olhar a vida como se nos fosse algo exterior. Então, eu estou numa outra posição e eu olho de fora a vida. Não, eu estou nela. Tá, perfeito. É o que a gente tenta exercitar o tempo todo, né? O tempo todo, e é fundamental. Eu acho que viver nietzscheanamente, eu pensaria nisso, viver neste mundo,
aqui e agora, prezando esta vida, este corpo, enfim, e tendo em mente o amor fati. Essa aceitação incondicional de tudo que me ocorre, sabendo que eu sou responsável também. Responsável não é um bom termo, mas sou partícipe também do que me ocorre. Cara, muito bem, límpida a exposição, né? Ajuda muita gente. Mas eu fico pensando numa coisa em paralelo. Quero dizer, talvez ocorra relativamente a Nietzsche o mesmo que ocorre com outros gigantes. Eu penso sempre, nesse caso, em Platão. Podem haver más incorporações. É nisso que eu estou pensando. Assim, será que tem a escala bem e mal? Ela é útil para a gente aferir, em alguma medida, se né, o slogan está posto, né, para viver. Como Nietzsche, o cara tem que ir para além de bem e mal. Mas faço ainda essa questão para você, quero dizer, se é possível a gente checar a partir do modo de ser de alguém, né, que ele pode se dizer nietzschiano o quanto quiser, que aquilo não confere. O que você me diz disso? É uma questão muito importante, mas, ao mesmo tempo, muito espinhosa, né? Muito espinhosa, porque há certas entradas nesta questão que não funcionariam. A entrada pela psicologia não funcionaria, por exemplo, né? Para saber as intenções da pessoa, será que pensou dessa maneira ou daquela, por que razão? Né? Não funcionaria porque em Nietzsche não tem lugar, inclusive. Né? Nós temos em Nietzsche aí a fisiopsicologia, está tudo no corpo, etc. Né? Nós não temos separação entre físico e psíquico, coisas dessa ordem. Enfim, então, por aí não daria. Eu acho que talvez pelo próprio experimentalismo nós pudéssemos ter alguma entrada, pensando em que medida, não é? A pessoa está aberta a novas experimentações. Se a pessoa ficar muito presa às suas convicções, então eu acho que a pessoa não está sendo, esse ser não está sendo um bom Nietzscheano. Né? Um bom leitor de Nietzsche. Um bom leitor de Nietzsche. O que é interessante nos dias de hoje, eu acho que nos dias de hoje, com tudo que a gente tem visto, que tem ocorrido no Brasil e no mundo, né? Na verdade, as pessoas elas estão assim tão cheias de convicção, elas estão tão convencidas das verdades delas, né? Eu acho que está faltando Nietzsche no nosso mundo. Muito bom. Eu lembro disso, né? Assim, os caras preferem um punhado de certeza a uma carroça de possibilidades, né? Assim. É uma excelente frase. É isso, é isso. O horizonte de possibilidades, o horizonte dos possíveis está cada vez mais restrito, né? Justamente por essa falta de experimentalismo, né? De experimentação, né? Por essa falta também de se lançar na vida, né? Nietzsche também traz uma diferença, ele estabelece, nós sabemos, não é, Olímpio? Ele estabelece uma diferença muito clara entre a vida e a sobrevivência, né? Para usar algo que se usa aqui normalmente, né? Enfim, que se fala normalmente, é o viver perigosamente mesmo, né? É aceitar os desafios que a vida propõe. Então, tanto isso, não ter medo de se colocar em questão, na verdade. Nietzsche se coloca em questão permanentemente. Quando a gente passa de um texto para outro, a gente nota o quanto ele está se colocando em questão. Existe entre nós, a gente frequenta a erudição, né? Acontece muito esse efeito, né? A gente vê colegas muito aptos à restituição das posições do Nietzsche, mas na vida deles a coisa parece que não surte nenhum efeito, assim, eu fico mal satisfeito. Por isso que eu estou te endereçando essas inquietações, vamos dizer assim, né? Porque às vezes a coisa está muito arrumada no papel e a vida do cara não corresponde. Eu fico procurando, bom, onde está o hiato, né? Porque né, a forma de vida filosófica geralmente é mal acolhida academicamente, mas então sobre isso você tem algo a
a comentar? Eu acho que Nietzsche é um pensador que dificilmente pode nos deixar impassíveis. Nietzsche mexe com a gente necessariamente, porque justamente ele nos faz esse convite de nos pormos em questão. Voltando aqui, e eu falaria um pouquinho mais aqui do próprio título do livro, né? O Filósofo da Suspeita. Por que Filósofo da Suspeita? Em dois sentidos. Primeiro, porque Nietzsche coloca sob suspeita toda a tradição filosófica. É o que ele faz. E isso tem a ver justamente com essa inquietação que é sua e que é minha também, não é? Por que coloca sob suspeita toda a tradição filosófica? Porque fica essa questão, justamente, como se dá a relação entre reflexão filosófica e vivência. Parece que os filósofos, de modo geral, não se ativeram a essa questão, não se preocuparam com ela. Enquanto Nietzsche vai escrever no Esse Homo, voltando mais uma vez ao Esse Homo, há uma passagem em que ele diz mais ou menos o seguinte: para aquilo a que não se tem acesso por vivência, não se tem ouvido. Ou seja, é um vínculo muito estreito entre a reflexão filosófica e a vivência. Por isso que quem lê Nietzsche, na verdade, quem lê Nietzsche procura entrar, se familiarizar e entrar, de fato, no pensamento nietzschiano, dificilmente fica incólume, dificilmente, enfim, nada ocorre. É porque há esse convite, justamente, para que nos coloquemos em questão. Então, filósofo da suspeita, porque ele mesmo coloca sob suspeita toda a tradição filosófica, e nós temos de colocar sob suspeita as diferentes, as diferentes crenças e convicções que se somaram à figura do próprio Nietzsche. Cara, Duplamente filósofo da suspeita. Muito claro, muito claro. Bom de conversar com você é isso, que a gente não sai com dúvidas a respeito da enunciação, né? A dúvida fica exportada para a vida mesmo. Mas eu acho isso legal, Scarlett, retomando o livro, você faz um mapeamento muito exaustivo, né, desses personagens que se arvoraram a ler Nietzsche e resultou incompatível com o espírito e principalmente com a letra do texto, né, porque o pessoal toma uma proposição isolada e acha que ali ele encontrou o que o Nietzsche tem para dizer de verdade, né, um negócio desagradável. Então, ainda voltando ao livro, eu peço que você repertorie um pouco para quem está nos ouvindo, né, esses mal-entendidos, esses contrassensos, Nietzsche como precursor do nazismo, Nietzsche irracionalista, quer dizer, fala mais um pouquinho do desenvolvimento disso no seu texto. Enfim, estou calculando que a conexão da Scarlett tenha caído. Me desculpem, houve um problema aqui, enfim, me perdoem. Você dizia, então, Olímpio, continuando aqui, que esses preconceitos, Nietzsche precursor do nazismo, até aí eu ouvi você. Eu estava querendo que você restituísse um pouco para a nossa audiência, né? Como é que a gente desmonta, né, essa pecha, por exemplo, que é uma pecha totalmente absurda, muito arbitrária, né? Nietzsche nazista ou, de preferência, irracionalista. Isso, para mim, é um escândalo dos escândalos, né? Assim, por favor. Não, por favor, digo eu. Sim, claro. É uma concepção muito estreita de filosofia, eu acho, que está presente numa acusação desse tipo, né? Dizer que Nietzsche é irracionalista é uma concepção muito estreita de filosofia. É pensar que
filosofia ela só pode se mostrar, se apresentar como um encadeamento lógico de proposições, né? Estamos aí com Descartes, Guerrero, etc., né? Um encadeamento lógico de proposições, enfim, muitíssimo bem articuladas entre elas, essas proposições, para se chegar a demonstrar uma verdade. Então, no fim das contas, a filosofia seria muito similar à matemática, né? A demonstração de um teorema. Você parte de certas premissas, o menor número de premissas possível, é o que nos diz a axiomática na matemática. Você vai demonstrando, sim, então, vai demonstrando o teorema até o CQD lá embaixo, que é a verdade última e definitiva. Bem, Nietzsche não é nada disso, nós sabemos muito bem, né? Nietzsche diz: perseguir uma única ideia é perder várias outras pelo caminho. Então, por que não, se for o caso de perseguir uma ideia, perseguir a partir de diferentes perspectivas que me trarão outras ideias também? Ok. A festa do pensamento, né, Scarlett? Do pensamento. É a festa do pensamento. Nós não precisamos ficar atrelados, não é, a uma linha, a um pensamento linear. Em Nietzsche não temos, né, um pensamento linear. Daí também essa outra pecha. Nietzsche é um pensador contraditório, ele é irracionalista, ele é contraditório, etc. Dizer que Nietzsche é contraditório, ou tentar ver contradições nos textos de Nietzsche, é não perceber que uma mesma proposição ela pode ser dita a partir de diferentes perspectivas. Uma mesma ideia ela pode ser vista de pontos de vista distintos. Uma mesma proposição pode ter tons distintos, entonações diferentes, como nós dizíamos, né? Pode ser assertiva, pode ser jocosa, pode ser irônica, e daí por diante. Muito bom. Entre os colegas, há quem sustente, né, Scarlett, que o pensamento de Nietzsche é musical. Quer dizer, quem estiver interpretando vai enfatizar isso e aquilo, vai esconder coisas e outras, né? Nessa direção, eu queria, antes de passar para o público, né, para as questões do público, eu queria te perguntar ainda uma outra coisa relativamente ao que está escrito no Filósofo da Suspeita, né? Você diz lá, a página 114, né? Mesmo que inconcluso, nunca definitivo, né, o pensamento do Nietzsche, e eu te cito, né, sempre visa a unidade, procura conectar os problemas com um todo. Quer dizer, a minha questão, faço para você, faço para mim, faço para quem puder responder, né? Há uma figura de conjunto na obra, quer dizer, segundo que perspectiva essa figura de conjunto se constitui da maneira mais bem-sucedida, bem lograda, igual Nietzsche diz? Eu tenho a impressão que há vários momentos na obra de Nietzsche, né? Mas eu diria que, a partir de Assim Falava Zaratustra, eu acho que há, sim, essa intenção em dar uma unidade ao pensamento. Eu diria duas coisas, na verdade. Eu tenho a impressão de que as intuições de Nietzsche, as grandes intuições de Nietzsche, elas podem ser encontradas, algumas delas, já no nascimento da tragédia. E depois Nietzsche vai tentando, pouco a pouco, explicitar de diferentes maneiras essas suas grandes intuições. Então, ele vai recorrendo a estilos distintos, que é o que nós vemos nos seus textos, não é? Ele passa de um estilo dissertativo para o aforismático, para o poema, enfim, e daí vai, né? São vários os estilos que nós encontramos, não polêmico, etc., na obra de Nietzsche. Então, são diferentes modos de explicitação que Nietzsche vai testando. E isso, a partir de Assim Falava Zaratustra, fica ainda mais claro, porque o próprio Nietzsche deixa isso claro, quando ele afirma que, para além de Bem e Mal, que é o livro que vem imediatamente depois do Zaratustra, é uma explicitação do Zaratustra. E quando ele afirma que a genealogia da moral está lá, não é? O subtítulo, complemento e ilustração de Para Além de Bem e Mal. Isto é um aspecto da questão, essa tentativa de explicitação
das suas grandes intuições. E a partir do Zaratustra, eu tenho a impressão de que sim, há uma tentativa de unidade no seguinte sentido, porque para Nietzsche, eu diria que Nietzsche vai trabalhar com alguns conceitos que vão ser centrais, como, por exemplo, o de vontade de potência, me parece importante trazer aqui, porque a vontade de potência, ela atua em relação a tudo aquilo que existe, tanto na matéria inerte quanto na vida orgânica, né? Tanto no inorgânico quanto no orgânico, e a vontade de potência, enfim, vida é vontade de potência, é um caso particular da vontade de potência, mas vida também é um critério de avaliação das avaliações. Então, no fim das contas, tanto no que diz respeito à constituição do mundo, quanto no que diz respeito à forma de viver, digamos assim, ou às normas de conduta, enfim, nós vamos encontrar um mesmo princípio. Então, há uma tentativa de unidade, né, na filosofia. Nós podemos dizer, em outros termos, que a cosmologia e a ética estão juntas. Muito bem posto, né? Isso aí é um negócio em torno do qual você vem organizando muito, né, as suas exposições sobre o pensador. Quer dizer, eu estou contente de ter ouvido uma prioridade que a gente ouvia do saudoso Roberto Machado, né? Assim, a gente se entende a partir do Zaratustra com um Nietzsche mais completo, né? Você vê, até o gesto é esse, né? O Nietzsche que faz conjunto, né? Agora, Scarlett, como que a gente lê o Zaratustra, cara? Ô livro difícil. ajuda seus aprendizes aí. Não, muito difícil, de fato é. E, curiosamente, no meu entender, dos livros de Nietzsche, é o mais hermético. É o de mais difícil acesso. E é curioso, né? Porque o Zaratustra, ao longo dos anos, aí, das décadas todas, né, o Zaratustra provocou muito, enfim, muito fascínio. Né? As pessoas ficaram muito fascinadas pelo Zaratustra. Basta lembrar que, quando da Primeira Grande Guerra, os soldados iam para o fronte na Alemanha, levando lá o seu Zaratustra na mochila. Pois é, cara, aí que é a minha aflição. Como é que os caras entendem que incorporaram o Nietzsche fazendo uma patetice dessa, não é assim? Pois é, pois é, sem dúvida, sem dúvida. Sim, o Zaratustra, no meu entender, tem 3 partes, não 4, né? Acho que são as 3 primeiras partes. Esse é um grande equívoco também que ocorre, porque o livro publicado ao qual se tem acesso é um livro em 4 partes, quando, na verdade, esse livro em 4 partes foi fabricado pelos editores, né, que Nietzsche efetivamente publicou, foram as 3 primeiras partes. E aí formam um todo. Né? A 4ª parte era a intenção de Nietzsche fazer um outro Zaratustra, uma outra história. Né? Então, começamos por aí, começamos pelas 3 primeiras partes do Zaratustra. E essas 3 primeiras partes, elas estão muito vinculadas, né? Elas estão estreitamente vinculadas. São partes aí que há uma progressão, né, de uma para outra. É interessantíssimo, é fascinante, é dificílimo, mas eu acho que é absolutamente fascinante. E se você, meu amigo Olímpio, e os nossos amigos que estão aqui conosco agora, se vocês me permitirem, eu acho que meu próximo livro vai ser sobre o Zaratustra. Eis uma notícia excelente, cara. Puxa vida. Muito tempo que eu queria fazer. Leitores. Que ótimo. Mas, enfim, não sei. Enfim, a gente pensa assim, né? Os caras fizeram um puxadinho, né, Scarlett? Não dá. O livro é muito íntegro, né, nas 3 partes autorizadas pelo criador, né, do personagem. Esse puxadinho aí, de fato, né, não dá para ir morar lá, não. Porque tem uma tendência conciliatória, né, nessa 4ª parte que é muito alheia ao espírito mais aguerrido, né? Mas já que o Zaratustra está na pauta, né, cara?
também, em poucas palavras, né? O que significa, segundo sua perspectiva, o aprendizado da afirmação do eterno retorno? Assim? Porque está dado lá como a lição central, né? Zaratustra se ilumina, né? Não sei se o ponto... A linguagem religiosa do livro é um pouco pedante, não é uma leitura tão boa quanto os livros de aforismos, né? Enfim. Mas, quando Zaratustra alcança o que ele buscava, né? Ele se declara afirmador do eterno retorno. Queria que você... qual que é o termo para isso, né? Esmiuçasse. Estava procurando a minudência. Sim, com certeza. Aqui eu acho que há também uma demanda para que a gente converse de uma maneira mais ampla com o público. Acabei de ver aqui nos comentários e no chat, né? Talvez, então, talvez seja o caso depois, Olímpio, de abrir. Não sei se alguém vai querer conversar conosco, mas essa conversa está tão instigante, né, Olímpio, que eu estou certa Vamos de em que outras frente, pessoas empatam, né? Mas, enfim, sim. É muito interessante se nós tomarmos a terceira parte. E aqui eu trago algo que ficou trotando pelo meu espírito durante alguns anos, vários anos. E só depois de um bom tempo que eu entendi. Existem dois discursos na terceira parte do Zaratustra em que aparece a ideia do eterno retorno do mesmo. É o da visão e enigma e o convalescente. Então, da visão e enigma, que está logo no início da terceira parte, e o convalescente, que está bem no final. E eu pensava, eu acho que Nietzsche comeu bola, e isso deveria constituir um único discurso, e ele se enganou, sei lá, ele se perdeu, ele colocou primeiro um aqui, o outro lá, etc. E depois, sim. passados vários anos, e eu acho importante insistir que foram vários anos, porque assim os nossos amigos que estão aqui conosco, não é, sabem que Nietzsche a gente tem de ler e reler, e reler e reler, não sei quantas vezes, para ruminar efetivamente, não é, o que ele escreveu. Então, depois de um bom tempo, eu fui olhar muito em detalhe os vários discursos que separam da visão e enigma e o convalescente. E aí eu fui entender por que tinha de ser em dois momentos diferentes. Porque é no curso desses discursos que separam da visão e enigma e o convalescente que Zaratustra vai criando condições de incorporar, voltamos à incorporação, de incorporar o pensamento do eterno retorno do mesmo. E é quando ele incorpora o pensamento do eterno retorno do mesmo que ele se torna capaz de ser aquele que diz sim, ou seja, que ele se torna capaz do amor fati. Pronto. Isso aí que é Eterno a longa retorno travessia, né? é o grande desafio para assumir o amor fati, o eterno retorno do mesmo. Ou seja, que essa situação, né, Olímpio, que nós estamos vivendo aqui e agora, vai retornar um número infinito de vezes, tal e qual. É claro que essa a gente está muito feliz e que bom que retorne, mas aí um grande desafio da vida a gente também terá de querer que retorne. Isso aí, o desejo, né? Bom, apareceu aí um comentário do Otávio. Se você quisesse endereçar a ele agora. Sim. O Otávio está dizendo aqui para nós, tudo que eu sei de Nietzsche é a ideia de genealogia da moral, que foi um texto reapropriado e mal interpretado pelos nazistas. A culpa é da irmã de Nietzsche, uma nazistinha, que, sim, enquanto o irmão estava doente, vendeu seu nome para os fãs de Hitler, chegando a adulterar textos dele para defender ideias racistas. Sem dúvida, eu acho que a Elisabeth Förster Nietzsche foi uma peça muito importante em todo esse jogo, que acabou fazendo de Nietzsche o precursor do nazismo, né? Sem dúvida. Na verdade, Elizabeth, ela foi casada com o Bernard Förster, ela se casou muito tarde, ela se casou com um antissemita notório,
e veio aqui para o Paraguai para fundar uma colônia ariana, né, que seria La Nueva Germânia. Passaram um ano aí, o empreendimento não deu certo, o Bernard Förster se deu um tiro na cabeça, e Elizabeth voltou para a Alemanha endividada. E quando chega à Alemanha, ela nota que o irmão, o filósofo, Nietzsche, agora está sendo um escritor bem-sucedido. Ele nunca vendia livro nenhum e agora está vendendo livros. E o que ela faz? Ela se apropria, não é? Ela se apropria, ela move um processo contra a mãe deles, e ela tem a curatela do irmão e todas as suas obras, e a partir daí ela tinha um grande espírito empreendedor, ela passa a editar várias versões dos textos de Nietzsche, não é? Ela fez várias coisas, barbaridades mesmo, né? Barbaridades, enfim, cartas que Nietzsche havia endereçado a Malvida von Eisenmuth, que era uma grande amiga, ela consegue recuperar essas cartas e dizer que, na verdade, adulterar as cartas e dizer que as cartas tinham sido endereçadas por Nietzsche a ela, e assim ela se impõe como uma imagem de credibilidade junto aos editores, e daí por diante, né? E nisso adulterou vários textos de Nietzsche, né? Cortou passagens do Anticristo, cortou passagens do S-Homo, inventou a tal vontade de potência, o livro, ele mesmo, né? Enfim, fazendo seleção de aforismos, de passagens nos cadernos do Nietzsche e tudo mais. E, enfim, e morreu, foi velada pelo próprio Nietzsche, morreu com as honras, não é, do Terceiro Reich. Se você me permite, Scarlett, eu recomendo ao Otávio, que é o nosso interlocutor, que frequente o seu livro, porque a gente tem lá completamente documentado e muito convincente, né, uma invalidação em regra, né, dessa apropriação. Quer dizer, para mais informações, o livro está aí disponível, né, para ele. Bom, tem o João Marcos te pergunta aqui o seguinte, né, dá boa noite para a gente, e ele leu na biografia do Kurt Poyanz, que antes de Nietzsche entrar na condição de enfermo, ele estava começando a produzir um escrito político como parte de vontade de poder. A partir da obra, é possível assinalar uma posição política do filósofo? É uma pedra no sapato da gente que o João está falando aqui, né? Como podemos receber as posições que usam Nietzsche como pensador ou filósofo político, Scarlett? Eu acho que em Nietzsche nós não temos, eu não sei o que pensam o nosso amigo Olímpio, mas eu acho que nós não temos uma teoria do poder, no sentido estrito da palavra, ele não se pretende um pensador político, e quando Nietzsche traz as ideias sobre a grande política, o que é a grande política? É a transvaloração de todos os valores, na verdade. Essa é a pegada. No fim das contas, enfim, tudo passa necessariamente pela questão do valor. E pelo crivo da genealogia, se nós quisermos, porque o crivo da genealogia é tal, cujo critério de avaliação das avaliações, tudo tem que ser avaliado, não é? E o critério das avaliações é a vida. Promove o prosperar da humanidade ou contribui para a sua degeneração? É um tanto assim que as coisas se dão. Eu respondi mais rapidamente porque eu acredito que haja outras perguntas aqui, né? O nosso querido André está conosco. É pena que a gente não está te ouvindo, André, que só o seu barítono ia pegar bem aqui agora, né? Dado o estatuto problemático do quarto livro do Zaratustra, como você pensa em tratar esse livro na obra sobre o Zaratustra a ser escrito e publicado? É uma boa pergunta, né, André? Prazer falar com você também, André. Prazer ter você aqui conosco. É uma boa pergunta, mas a gente sabe, e eu acho que em relação a esse ponto, talvez o Olímpio também navegue nas mesmas áreas que eu, nas mesmas águas que eu. A gente sabe que a escrita, na verdade, a escrita nos conduz, né? Muitas vezes é a escrita que nos conduz.
A gente tem um certo projeto de trabalho, um plano de trabalho mesmo, o que a gente quer abordar, de que maneira. Tem aí, sem sombra de dúvida, opções metodológicas e tudo mais, e a gente começa a pesquisar e escrever, e o resultado final nos surpreende. Não é assim, Olímpio? É igual criar filho. A gente acha que, né, os livros são como nossos filhos, né, eles vão fazer a jornada deles por aí. Mas, Scarlett, eu vou voltar um pouco no que o João disse antes de passar ao Regis. A mim me parece que, a partir da perspectiva da transvaloração, o problema político se reconfigura. Quer dizer, não dá para, portanto, né, pensar o Nietzsche como um teórico político em chave tradicional, uma vez que as questões passam a ser outras. Passam a ser outras. Exatamente, eu concordo inteiramente com você. Porque aí, na verdade, tudo, não é? Quer dizer, a política, a religião e a moral, tudo isso passa pelo crivo da genealogia. Está tudo interligado, né? E vai passar pelo crivo da genealogia. Quer dizer, é aflitivo, porque a gente vem ler Nietzsche a partir da tradição e coloca perguntas velhas para o cara. E você vai, pô, mas não é isso que ele está tratando. Até perceber, lá se foram 10 anos de corpo a corpo com o texto. Com certeza, assim, quando se lê, quando a gente lê a genealogia da moral, que nós temos a moral dos fortes, dos senhores, etc., e a moral dos escravos, dos fracos, não dá para ler na chave marxista. Nós não temos classes sociais aí. Realmente não. Pois é, aí está o que o Regis interpela aqui na Scarlett. Como entender a ideia de vontade de potência, muitas vezes vinculado a preencha de luta de classe, é indevido, como você já sublinhou. Qual seria, então, a ideia, né, mais fidedigna de vontade de poder ou de potência, né? Você podia, por favor, Scarlett, dar uma notinha sobre essa tradução, que é uma tradução meio controvertida também, né? É verdade. Eu acho que traduzir Villa de Saint-Martin por vontade de poder, a gente já está forçando a barra no que diz respeito a Nietzsche, filósofo político, né? E Marx, o termo Marx vem de machen, né? No alemão, que significa dar forma, antes de mais nada, né? Então, na verdade, a vontade de novas configurações. Eu acho que isso está muito mais ligado a preocupações de caráter cosmológico, como é que é o mundo, né? O mundo é um conjunto de forças agindo e resistindo umas em relação às outras, cada força quer ir sempre mais adiante, quer chegar até o limite, em cada força irradia uma vontade de potência, é isso. Então, não se trata de uma aspiração por algo que não se tem, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso a ideia de vontade, né? É um impulso para ir mais adiante. Se nós tomarmos a ideia de força, eu acho que a partir daí é possível equacionar um pouco melhor o conceito de vontade e potência. Tá muito bom. Geralmente a turma pensa o problema do ponto de vista da carência e não da abundância, né? Quer dizer, sempre o cara tá devendo, tá faltando. E aí, para esse leitor. Você tem toda a razão. Perdão. E, na verdade, Nietzsche é o pensador da abundância. Na dúvida. Não é o pensador da carência, é o da abundância. Basta você ver Zaratustra, primeira página do Zaratustra, mais uma vez. Quando Zaratustra desce, não é? Ele sai da sua caverna e ele vai descer a montanha para ir ter com os homens no vale, Zaratustra que está saturado, ele está farto da sua sabedoria. É excessiva a sua sabedoria. E se a gente tomar ali os termos todos que aparecem, né, são termos que apontam para a abundância. Überflüssig, etc., etc. Não vamos pela terminologia aqui, mas são termos todos que apontam para a abundância. Muito bem. Parece que o Otávio tinha uma outra intervenção.
Foucault retoma a ideia de genealogia de Nietzsche para dizer o que deveria ser estudado pelo filósofo, dizer que o que deveria ser estudado é menos as grandes questões existenciais e mais como certos temas viraram problemas. Perfeitamente, Otávio. Eu sempre digo que Foucault não é um comentador de Nietzsche. Dizer que Foucault é um comentador de Nietzsche é realmente reduzir a importância de Foucault na história da filosofia. O que Foucault faz, ele faz uma apropriação, uma utilização, melhor dizendo, uma utilização do pensamento nietzschiano para pensar as questões que importam a ele, Foucault. Né? O que o Olímpio e eu fazemos aqui, nós somos meros historiadores da filosofia, nós não nos pretendemos filósofos. Né? Enfim, eu acho que hoje está na moda, todo mundo se diz filósofo, eu acho isso um complicador. Mas, enfim, nós somos historiadores da filosofia, fazemos aí exegese, trabalhamos com os textos, procuramos esclarecer certos pensadores, certos filósofos, etc. E o que Foucault deixa isso muito claro, enfim. Por que comentar Nietzsche? Dizer que a gente pode comentar Nietzsche como Descartes ou Hegel, isso é um grande equívoco, porque Foucault vai fazer um uso de Nietzsche como uma caixa de ferramentas, exatamente isso, a caixa de ferramentas para pensar os problemas da atualidade. Então, a abordagem de Foucault é radicalmente diferente da nossa, que somos meros estudiosos, historiadores da filosofia, e não nos pretendemos filósofos. Só uma glosa a isso, Scarlett, assim, até um professor de filosofia pode ser filósofo, eu acho. Basta que ele se invista, né, desses caras que solicitam muito de nós, né, essa agência vital mesmo. Né? Eu não sei, nosso tempo está estourado, eu não sei se tem alguma instrução aqui. Muito bem, o Pablo ainda tem algo. Eu concordo com você, Olímpio, sem sombra de dúvida, e eu tenho muitíssimo apreço pelo seu livro de filosofia, muitíssimo apreço. Aqueles que não conhecem o livro de filosofia do Olímpio, eu recomendo vivamente esse livro, mas aqui é que nós estamos entendendo por filosofia uma outra coisa, não é verdade? Perfeito. Não é é um outro sentido que a gente está dando ao termo. Sim. Vamos ver o Pablo? Vamos ver o Pablo. Saber sobre música para além de Wagner e Dionísio, nesse sentido, né? Tomando a temporalidade, tudo que decorre disso, qual o lugar da música, né, na obra de Nietzsche? Uma epistemologia do som, eventualmente? Eu tenho a impressão... Nós sabemos que Nietzsche foi músico também, né? Nietzsche tem peças de música, ele compôs. Vamos tomar aí um exemplo mais conhecido. Quando Lu Salomé, eu estou trabalhando no momento sobre a Lu Salomé, quando Lu Salomé oferece a Nietzsche a prece à vida, rapidamente Nietzsche vai buscar lá nos escritos dele uma composição, que foi o hino à amizade, enfim, enxerta lá a prece à vida, e vai musicar a prece à vida, portanto, vai continuar compondo. Depois ele vai pedir até ao Peter Gast para também, vai apresentar uma outra versão da prece à vida com um outro tipo de composição. Sim, compôs, sem dúvida. Eu acho que a música é importante para Nietzsche, não há sombra de dúvida. Nietzsche, na verdade, tem as suas experiências musicais, né, além do próprio Wagner, como você mencionou. No S1 ele vai trazer essas preferências musicais, é o Rossini, por exemplo, depois a Carmen do Bizet, mas a Carmen do Bizet, eu acho que tem aí também um aspecto estratégico para se contrapor Wagner, etc, etc. Né? Na epistemologia do som, eu não saberia muito bem o que seria isso, eu não tenho condições para responder, não, eu lamento. Mas a importância da música, eu não tenho dúvida, assim como a importância da poesia.
também esteve muito presente na obra Nietzscheana. Não vai ter jeito, nós vamos consultar depois a esse respeito ainda, a epistemologia do som, ver o que a gente apura. Sabe? Bom, a gente já cumpriu aqui o que estava estabelecido, né, Scarlett? Eu queria de novo agradecer demais pela... Né, fazer isso que a gente fez aqui nessa hora, convida a afirmação do eterno retorno, quer dizer, é uma hora muito, muito amistosa, muito civil, né? Então, agradeço também ao público que acompanhou a gente, né? Em tempo, o André te pergunta... não, tá fazendo essa convocação, esse convite, né, ao bate-papo na livraria Megafauna, no Copan, às 6h30, na quarta, dia 20. E lá você vai autografar, certamente a dedicatória é preciosa. Bom, muitíssimo obrigada, Olímpio, pela oportunidade dessa conversa. Enfim, agradeço também a Autêntica por nos ter propiciado esse momento aqui. Obrigada a todos que nos acompanharam ou que venham a nos acompanhar. Olímpio, com você as palavras finais só para este momento, sem dúvida. Puxa vida, aí a gente fica até assustado. O que tem para dizer é justo isso. Vamos continuar tratando, né, dos assuntos que nos movem, né, que são, em boa parte, temperados aí pela paleta do Nietzsche, né? As cores dele são muito de mestre, né? Igualzinho o retrato que você fez dele no livro, Scarlett. A palavra final é essa. Quem não leu ainda o livro está perdendo tempo, né? Trate de providenciar o seu exemplar para entrar na conversa da próxima com mais desembaraço. Obrigado, então. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada.